Mas tá, Beth, porra, a gente conheceu você Hum, no Quibe Louco. sim. Nem sei que ano é isso, 97? Que Não, porra é? depois. 98? O Quibe Louco começou em 2002. Caralho. 2002. Eu achava que era antes. 2002. Começou... ele entra no ar em 2002. Mas você não começou fazendo isso na tua vida. Você era marketing? Que Não, você... eu sou formado em publicidade. Tá. E aí... Vocês estão onde lá no Rio? Na UFRJ. O FRJ. Tá. O FRJ. Falei igual o Nelton Hacker. FRJ. UFRJ. Eu estou no FRJ. Então, eu estudei na UFRJ e assim, meu sonho era trabalhar numa agência de publicidade mesmo, aquela coisa. Era bem aquela época mais romântica das agências, né? Assim, eu era, Dupla de era criação. os grandes Zanguanais, comerciais, era o Washington Oliveto e tal. Mas, Paulo assim, Giovanni. Lembra disso? então, Salles. mas assim, o meu sonho mesmo de vida era, assim, eu queria muito ter um espaço, tipo uma coluna no jornal. Eu era muito fã do Luiz Fernando Veríssimo, muito fã. E eu pensava assim, caramba, eu nunca vou escrever igual esse cara. E de fato eu nunca vou escrever igual esse cara, porque eu acho ele bestial. Mas assim, eu era muito fã do Luiz Fernando Veríssimo. Depois eu comecei a acompanhar o Milor Fernandes, que gênio. E foi engraçado que o Milor, durante um tempo, ele ficou muito próximo da minha mãe, e aí eu tive mais acesso ao trabalho do Milor Fernandes. E eu falava assim, puta, eu queria muito poder ter isso. Eu queria ter um espaço num jornal, eu queria ter uma coluna num jornal, tipo um Tuti Vasquez na época do Jornal do Brasil ainda. Eu queria ter um espaço ali. Só que não dava pra você ser, do dia pra noite, você virar um colunista de Jornal do Brasil do Globo. Você tinha que ter um pistolão, você tinha que conhecer alguém, tinha que ser um jornalista com 20, 30 anos de carreira pra ter um nome. Claro. E aí foi bem na época que estavam lançando os blogs. Começou blog, ferramenta de blogspot, blog isso. Eu falei, porra, vou fazer essa porra. E eu fiz e comecei a fazer comentários. As pessoas gostavam dos comentários que eu fazia já no jornal da faculdade. Aí eu falei, vou fazer isso, só que em vez de fazer... O Cacete Planeta nasceu assim, né? Só que em vez de fazer isso com assuntos relacionados à faculdade, eu falei, vou falar de Fórmula 1, vou falar de Rubinho Barrichello, vou falar de José você Serra. dava as notícias mesmo, entendi. Tinha notícia, eu comentava a notícia. Não, você tinha piada. Então, tinha piada. Era piada. Então, fazia piada e eu fazia... Eu sempre desenhei muito bem. As pessoas não sabem, mas eu sou um ótimo desenhista. Mas eu não uso isso pra vida. Entendi. E aí, como eu desenhava bem, eu comecei a me interessar pelo Photoshop. E aí no Photoshop eu comecei a caprichar, Corel fazer 5, lembra dessa bosta? O Corel eu nunca usei, mas eu usava o Photoshop, mesmo porque no Photoshop eu fazia bem feito. Então eu comecei a fazer montagens muito boas no Photoshop. Puta, aquilo era muito legal. Aí eu fazia aquilo no Quibe Louco, eram quase umas charges de Photoshop. E começou a bombar muito. E aí o Quibe Louco começou com uma audiência avassaladora. Arrebentava mesmo. O Quibe Louco começou em 2002. Em 2005, 3 anos depois, durante o Mensalão, a CPI do Mensalão, o Quibe Louco era um dos sites, se não o mais acessado do Brasil. O Quibe Louco tinha mais acesso que Globo.com, que foda, hein? que o UOL, tinha tudo. E era muito doido, porque nessa época os portais não eram exatamente, não eram que nem hoje. Que você entra, se você entrar hoje na home... Era linear. Era linear. Você entrava na home da Globo.com, você não clicava para lugar nenhum, de repente. Era linear. Era tudo muito assim, não era hoje que você entra num portal e você acaba em Nárnia, né? Que você acaba... se você no for loop clicando, infinito, É verdade. Então, e o Quibe Louco era muito acessado. E eu atualizava várias vezes ao dia, as pessoas ficavam entrando para ver o que acontecia. Então era muito bombado. E aí o Quibe Louco deixou de ser só um mural de piada, de fotomontagem, etc. As pessoas começaram a me mandar coisas. Então eu virei uma espécie de... Tipo, tem o Choquei hoje, que eu choquei. Então, o Quibe Louco era meio que o Choquei da época. Me mandavam... Porque o Choquei hoje, ele também ele republica muita notícia que já tem. Ele publica um negócio, ele faz uma manchete muito boa, né? Agora, grave. E sei lá, logo depois ele fala a fonte. É essa aqui, a notícia veio do Metrópolis ou veio da Globo. No Quibe Louco era um pouco diferente. No Quibe Louco me mandavam as coisas antes de virar notícia. Entendo. Então, o cara era um editor do Jornal Nacional, puto, que foi demitido da Globo, ele me mandava o CD do William Bonner imitando o Clodovil no intervalo. Puta, isso aí viralizou pra caralho. Com o Cid Moreira. Pra caralho. Eu vi isso aí. Pra caralho. Você já viu isso aí? Vi.
Foi tu que botou aquela porra, tu que Fui eu que explodiu botei. aquilo? Caralho. Fui eu que botei. Eu lembro isso aí. Olha, você está Você lindo. recebia e mandava bala. Na verdade, olha que engraçado, nessa época tinha uns 2, 3 blogs que faziam sucesso. Era o Kibiloco, tinha o Euem, que era de um... que fazia, tinha menos audiência que o Kibiloco, mas era de um parceiro meu, um brother meu, chamado Nelito Fernandes, que ele é, acho que hoje até roteirista, ele é do Sensacionalista, tá na Globo e tal. Eu acho que foi o Nelito que recebeu esse produto que era o William Bonner. Ele falou assim, cara, recebi um negócio aqui muito foda. Eu falei, o quê? Aí ele, pô, recebi... Eu acho que foi o Nelito, eu não tenho certeza, tá? Posso estar enganado. Recebi um editor puto nacional que mandou pra mim o William Bonner imitando o Clodovil. Mas tô com medo de botar. Eu falei, medo? Mas me dá agora. Aí eu peguei e eu botei no ar. E bombou pra caralho, e sei lá o quê. Era o Windows Media. Lembra daquela... Real Media. E aí, anos depois, eu encontrei o William Bonner numa festa e fiquei horas conversando com ele sobre isso. Gente boa pra cacete. Assim, E isso bombou. Então, isso bombava muito. Vocês que estavam no Pânico na época, vocês devem lembrar que eu publiquei um negócio no Kibiloco, que foi quando eu descobri que o anão do Pedala Robinho tinha feito pornô. Verdade. E postei no Kibiloco. Isso virou assunto de vocês na TV e no rádio. Era o Teves. Não, era o Robinho. Não era o Era o Teves? do Pedala, Robinho fez também. Era do Pedala Não, eu lembro do Teves, Os já dois, não o Teves. os dois fizeram. Era do Pedala Robinho. O Teves fez depois, né? Eu não sabia. É.